Mas é bom, e eu até peço para vocês, pessoal, tá? A gente tem que sair daquele meio que a gente tinha aquele sistema da congregação, não visitar ninguém, não se enturmar com as pessoas, visite os parentes, façam parte de um grupo, entre em uma associação próxima da sua casa, um grupo de pessoas lá, além de estar fazendo um bem para você, se envolvendo com outras pessoas, você também vai ter a oportunidade de falar do evangelho para mais pessoas, né? Para a gente evangelizar, falar. Isso é bom, irmão. Parte de muitos, irmãos, isso aqui tem um estudo até eu acho que o irmão Roberto tem esse estudo sobre os problemas psicológicos que algumas igrejas causam, principalmente seitas. Por que as seitas? As seitas geralmente elas prendem a pessoa, eles criam tanta coisa na cabeça da pessoa que a pessoa passa a se isolar e viver apenas para aquela denominação, né? E aí eles não têm contato com mais ninguém e chega um momento da vida que isso começa a pesar na vida deles, né? Eles passam a ficar rancorosos, eles não saem, eles não se comunicam com outras pessoas, né? E começam a se fechar dentro de uma bolha. E quando dentro dessa bolha as coisas andarem mal, ou seja, alguém lá começar a te perseguir, aí, meu filho, não sobrou mais nada para você, né? Então a gente tem que sair. Aqui nós fazemos um culto só por semana. Por que um culto só por semana? Que no começo alguns queriam, não aumenta. Não, irmão. Quem faz muitos cultos por semana já está começando a aplicar a lavagem cerebral. O que é a lavagem cerebral? É quando você começa a falar continuamente sobre um assunto, você fica ali em cima das pessoas e aí aquilo começa a entrar na cabeça, você cria uma rotina que a pessoa não consegue sair mais dela, ela fica dependente daquilo dali, né? A gente vê da onde a gente veio, as pessoas até choravam quando não podiam ir na igreja. Aqui não, irmão. Tá? É bom que você venha ouvir a palavra de Deus, mas se tiver no mesmo dia o culto e o aniversário do seu filho, da sua neta, vá para o aniversário do seu filho e da sua neta, porque na sexta que vem o culto vai estar aqui. O culto vai estar aqui de novo. Você vai poder vir até aqui. Então vá fazer essa parte que ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Você é o pai, ou você é a avó, né? Ou você é o avô. Vá, irmão, vá lá, né? Mas tem culto, fique em paz e vai fazer a sua parte, o seu papel, né? Seja uma pessoa prestativa e atenciosa para que as pessoas possam, né, te olhar com outros olhos, e aí sim a porta vai começar a abrir para você evangelizar essas pessoas, né? Porque, irmão, se eu tô na frente da minha casa procurando uma igreja e passo o meu vizinho com aquela cara marrenta, que nunca vem em festa de ninguém. O homem parece um orgulhoso. Aquele camarada que olha com aquela cara fechada julgando todo mundo. Você acha que eu vou querer ir para casa desse homem? Quer dizer, para a igreja desse homem? Se eu for para a igreja dele, eu vou ficar igual ele? A pessoa fala, vai, Deus que me livre. Para lá que eu não vou. Agora, se você for aquela pessoa amiga, companheira de todo mundo, né? Ô fulana, vai ter uma festinha aqui, vamos. Não, eu vou. Não, eu não só vou, como eu vou lá, mas na parte da manhã te ajudar a fazer as coisas. Posso ir? Pode, vai lá. Mete a mão, faz lá né, irmã? Vai lá, mete a mão no brigadeiro ali, você também já vai comendo um brigadeirinho também. Olha que gostoso. Já vai fazendo, comendo, já vai participando da festa, já vai... Isso é bom, gente. Entre os assuntos, as pessoas vão entrar no assunto, você nem percebe, daqui a pouco você tá falando de Jesus. Você tá falando do evangelho verdadeiro. E já vai tocando no coração das pessoas. Isso é bom, né? Eu saía de casa aqui, irmão, eu saio de casa aqui. Às vezes eu tô saindo, um fulano lá de longe, ô Zafá, paz do Senhor, eu falei amém. E o outro lá do outro. Por quê? Por onde eu vou, é que eu sou... A minha esposa fala, mas você, Josafá, é terrível. Onde eu vou, eu converso com todo mundo, não aguento ficar boca fechada. Aonde eu chego, eu já tô olhando e já vem uma coisa na cabeça, a gente já tá conversando. Eu vou pra casa da minha avó, eu passo por 4 pedágios. Eu converso com todas as pessoas das cobranças dos pedágios. Converso, e aí, tá tudo bem? Como é que tá? E aí, entrou agora? Entrei agora. Ih, rapaz, então você tá danado hoje, hein? Já só tá no começo do dia.
Rapaz, eu vou trabalhar até mais tarde. Eu falei, então não deixa faltar o cafezinho aí não, viu, rapaz? Se você dormir aí, já viu, se você der troco errado. Né? A gente sai brincando. A gente tem que ser comunicativo, irmãos. Tá bom? Esse não é o jeito de todo mundo. Mas o conselho que eu tô te dando é pro bem da sua vida, da sua saúde mental, tá? E para você também ser mais participativo para o evangelho. Tá bom, irmãos? Então vão, se tiver um compromisso, vão. As seitas vai falar, não, irmão, não troque por nada, irmão. É melhor você estar 1000 um dia aqui do que 10.000 em outros lugares. Que eles pegam aquelas passagens bíblicas lá totalmente fora do contexto para falar essas coisas. Não, é melhor que você esteja aqui um dia do que 1000 em outro lugar. E as pessoas abandonam as próprias famílias. Imagina você ter um avô que não vai no aniversário nem do próprio neto. Já pensou que triste pro neto? Isso são marcas que vai causar nas crianças pro resto da vida. Eles nunca vão saber se verdadeiramente você gosta ou não dele. Né? E aí o adversário, como não é bobinho, rapaz, ele entra ali e faz a festa. Né? Ele faz a festa. Se deixar no ar um mal entendido, ele gosta do mal entendido. Mas pensa no mal entendido que ele gosta. Tá bom, irmãos? Então eu tô te dando esse conselho para todos vocês aqui do fundo do meu coração. No título aqui do assunto diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Samuel: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e o livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi os seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel.
E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu... Não, ainda tem mais um pouco, irmão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas deles na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, chefe do exército: De quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este mancebo? Voltando, pois, Davi de ferir os filisteus, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, mancebo? Disse-lhe Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Somente até aqui, irmãos. Amém. 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 Amém, meu irmão. Amém. Irmãos, como nós bem sabemos que a Bíblia, a Escritura sempre aponta para Jesus Cristo. Se nós observarmos com bastante atenção, nós vamos ver que todas as histórias na Bíblia, elas contam a história de Jesus. Ou seja, é muito parecida com a história de Jesus Cristo. Isso é um mistério muito grande e muito bonito. Porque aqui, irmão, dentro de outro lugar, dentro de igrejas que não têm compromisso com a verdade, a pregação agora seria dizendo que você é Davi e que as suas dificuldades é Golias e que Deus vai dar tudo na sua mão e você vai sair vitorioso e você vai sair abençoado por Deus e tudo aquilo que te afronta cairá por terra, seja seu vizinho, seja seu parente, seja... Tem uns que falam que até quem mora dentro da casa, a família, a esposa ou o esposo é o Golias que vai cair por terra, né? Sempre colocando você num pedestal, como se Deus fosse seu servo. Mas não, irmão. Numa análise séria e honesta das Escrituras, a gente consegue entender que só tem uma pessoa que encaixa aqui nessa passagem bíblica. Não é porque a gente quer encaixá-lo, é porque quando nós lemos e falamos, não está falando de outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Para começar, irmão, o que nós temos aqui? Nós temos um adversário enorme que todos tremiam, ninguém poderia derrotá-lo. E esse adversário, comparando com Jesus Cristo, na época de Jesus, ele prefigurava o quê? Quem é o grande adversário que Jesus veio derrotar? O pecado e a morte, que nenhum de nós conseguiríamos derrotá-lo. Mas Jesus vem. E aqui também, da mesma forma que Davi vai sem arma nenhuma, que a Bíblia aqui fala que Davi derrotou Golias sem portar sequer uma arma na mão, né? Jesus Cristo também, com o aspecto de um pastor, de um homem humilde, que ninguém dava exatamente nada por ele, e ele diz: eu vou em nome do Pai, o Senhor dos Exércitos,
e ele derrota a morte e o pecado. Como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Tragada foi a morte na vitória. Quando a morte achou que derrotou Jesus, Jesus levanta triunfante, envergonhando a morte. Então aqui, irmão, quando nós estamos lendo, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu andas, porque tu ainda é moço. E Jesus Cristo teve um diálogo, não foi nem bem um diálogo, mas tem um ocorrido bem semelhante a esse aqui. Lá em Isaías, no capítulo 6, porque eu já separei aqui, versículo 8, parece que Deus está tendo uma conversa. Deus está tendo uma conversa no céu, parece que é o momento do plano, que Deus forma o plano e agora ele precisa de alguém para vir, alguém que não tivesse pecado. E ele diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, do Senhor quer dizer quem? Deus. E ele dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A gente percebe que Deus levanta os braços no céu e fala: quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? De repente tem alguém, irmão, que fala assim: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O filho, irmão. O pai, provavelmente olhando para a multidão de anjos, os espíritos que estavam na sua frente, os 7 espíritos de Deus, e ele diz: quem há de ir por nós? E ele menos espera, o filho sai de trás dele. O filho, protegido pelo pai, ele vem para frente e fala: pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, isso deve ter quebrantado o coração de Deus. Mas tu, meu filho, é óbvio que não está essa parte escrito na Bíblia, a gente está conjecturando agora. Mas tu, meu filho, pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas filho, os homens são mau, você não está vendo? Eles são mau. Eles vão te bater, vão te judiar, vão te matar. Aí Jesus não só fala, antes de falar novamente, se ajoelha: pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Se essa é a tua vontade, pai, se tu quer salvar esse povo, sirva-se de mim. A mesma coisa Davi falando com Saul: não desfaleça o teu coração, né? Por causa dele, teu servo irá. Davi se apresentando: eu vou nessa missão difícil, eu vou enfrentá-lo, né? E aí Saul fala: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, né? Aí ele conta que veio um urso, né? Que veio um leão e ele derrotou esses dois. Um garoto. Ele não tinha, irmão. Davi devia ter aqui uns 15, 16 anos. Como que a gente sabe a idade dele? Simples, né? Fazendo um estudo bíblico, a gente vai ver que lá em Levítico, a partir dos 17 anos era convocado para a guerra. Então, se Davi não tinha sido convocado para a guerra e ele estava em casa e ele levava, né, o queijo, o pão lá para os irmãos, Davi tinha idade inferior a 17. Ele devia ser um menino de 16, 15 anos. Mas ele enfrentou um urso. Como? Aí a gente volta para poder analisar. Saul ungiu Davi. Quando ele ungiu Davi, entrou o poder de Deus em Davi. E o Espírito Santo que está em nós, ele manifesta uma coisa em nós, irmão. Quando a gente vê, quem tem o Espírito Santo, quando vê, irmão, o Deus vivo sendo afrontado, que aqui na época era o povo de Deus. Hoje, quando nós vemos heresia, blasfêmia, quando a gente vê tudo aquilo o que rechaça a glória de Deus, o Espírito Santo nos incomoda. Aqui,
O Espírito Santo incomodou Davi. O Espírito Santo estava no coração de Davi. O Espírito Santo naquela época manifestava poderes sobrenaturais, porque a obra era material, o adversário era material, era visível. E naquele momento Davi foi tomado pelo Espírito Santo e falou: o quê? Esse homem está afrontando o exército do Deus vivo? Aqui em alguns capítulos anteriores ele mostra essa indignação. Os irmãos dele mandam ele ficar quieto. Fica quieto. E ele não fica, porque o Espírito Santo já borbulhava dentro dele, já mexia dentro dele e inquietando-o para defender, sabe o que, irmão? Deus, o nome de Deus, o mesmo sentimento que inquietou Jesus na glória do Pai. Não, Pai, eis-me aqui, eu vou pelos teus filhos que futuramente serão meus irmãos, porque nós éramos apenas uma criação da mão de Deus, por isso somos chamados de criatura, mas depois que Jesus morre, nós fomos adotados como filhos do Deus vivo todo-poderoso. E aqui, irmão, ele segue, né? Ele segue e vai. Assim feriu o teu servo, ele vai falando aqui. Davi, então, ele tenta se vestir com as roupas do rei, mas não serve as roupas do rei. E isso prefigura exatamente Jesus Cristo, que naquela época o povo achava que Jesus ia fazer o quê? Jesus ia se armar, ia juntar um grupo e iam libertar Israel dos romanos. Porque naquela época eles eram uma colônia de Roma. Então eles achavam que Jesus, o Messias, viria como um homem valente, igual a Davi. Era isso que eles imaginavam. Um homem valente, um homem de guerra, que ia chegar lá e falar: não, vamos libertar vocês, né? Todo mundo pensava isso. Igualzinho no texto, né? Ele falou: não, eu não vim para isso. A minha guerra não é essa. E Jesus Cristo, sem nenhuma arma na mão, né, ele faz aquilo o que nenhum de nós, com todas as armas, poderia fazer, que era derrubar o adversário que matava as nossas almas. Porque antes de Jesus, irmão, a sua carne morria, e depois que ela morria, a sua alma morria também. Morrer para Deus. Nós estávamos separados de Deus. Quando Jesus morre, a sua carne continua morrendo, porque continua sofrendo a ordem que Deus deu no Jardim do Éden. Morrerás. Você morre. Só que ele liberta a alma da morte carnal. Hoje sua alma, a sua carne cai em terra, mas a sua alma agora rende a Deus. Liberta da segunda morte, que é o que Jesus fala, que Deus veio nos libertar da segunda morte, né? Então, irmão, aqui nessas passagens bíblicas, né, a gente vai ver que Davi era alguém desconhecido. A gente lendo aqui, né, nos últimos versos, o que Saul fala? Abner, de quem é esse moço? Quem é esse garoto? Né? Aí Abner fala: olha, vive, rei, a tua alma, que eu não sei quem é. Eu não sei nem quem é esse menino. Aconteceu a mesma coisa com Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, o que o povo fala? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e o nome dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O que eles estão querendo dizer? Esse camarada não é uma pessoa comum? Como é que ele está dizendo agora que ele é alguma coisa? A mesma coisa com Davi. Davi é alguém sem nome, sem expressão nenhuma, que realmente não era nada, mas Deus escolheu para salvar Israel. Jesus Cristo, o filho do carpinteiro, sem dinheiro, sem riqueza, não tinha exército, mas Deus escolheu ele para salvar todos nós da morte eterna. Então, irmão, Deus opera do jeito que Ele quer, tá? E hoje a palavra de Deus está nos apontando mais uma vez que Jesus Cristo, irmão, veio fazer um trabalho difícil. Não foi fácil, mas tudo que foi prometido se cumpriu. Jesus Cristo veio, fez o seu papel, morreu, ressuscitou, está na glória de Deus e Ele prometeu voltar.
e Ele vai nos buscar. E bem-aventurado são todos nós, todos vocês que não desfaleçam nessa fé. Qual a fé? A nossa fé deve estar apoiada na volta de Jesus Cristo. É nisso que você não deve desfalecer. E sempre que possível dizer e anunciar: Jesus, veio um homem aqui. Existe algo depois da morte, gente. Algo muito importante. A morte um dia chega para todo mundo. E o que será depois da morte? Essa é a grande pergunta da humanidade. Nós sabemos, nós cremos, irmão, haverá um julgamento. Um julgamento muito terrível, aonde aquele terrível juiz é justo. Aquele juiz é justo e correto, irmão. E bem-aventurado é aquele que crer em Jesus Cristo hoje passará de largo desse tribunal, porque já será absolvido, irmão. Tem uma parábola que conta, irmão, os 3 amigos. Tem uma parábola que fala dos 3 amigos. Um homem, irmão, ficou sabendo, chegou uma intimação para ele e comparecer diante de um tribunal. E nesse tribunal, o juiz era muito terrível. Todo mundo temia esse juiz. Não porque ele era ruim, ele era severo, de tão justo que ele era. E o homem sentou na beira do caminho e começou a chorar. Começou a chorar, chegou um amigo, colocou a mão no ombro dele e falou assim: por que choras? Aí ele contou a história: olha, eu fui intimado, eu vou ter que comparecer diante daquele juiz e eu tô com medo, como é que eu posso fazer, não tem ninguém que vá comigo. Aí esse amigo que ouviu isso ficou assustado e falou assim: olha, eu posso fazer o seguinte, eu vou te ajudar na viagem que você tem que fazer até chegar naquele tribunal. Eu vou te dar recursos, tudo o que você precisa. Eu vou te entregar e eu vou te ajudar, mas eu não tenho coragem de ir. Vou te dar todos os recursos e você vai. E o homem abaixou a cabeça e falou assim: olha, eu agradeço, vai me ajudar muito, mas eu preciso de alguém que entra comigo naquele tribunal. Aí essa pessoa falou: eu não tenho coragem, então você me desculpa, isso é o máximo que eu posso fazer para te ajudar. E foi embora. O homem abaixou a cabeça e começou a chorar novamente. Chegou um outro amigo, colocou a mão no ombro dele e fez a mesma pergunta: por que choras? Ele falou assim, ele contou a mesma história, falou: olha, eu fui intimado para ir na presença de um tribunal, aquele juiz contou a mesma história. E esse amigo falou assim para ele: ei, rapaz, isso aí é complicado, eu vou fazer o seguinte. Aí ele contou: apareceu o outro amigo, falou que ele pode até me ajudar, mas ele não vai comigo. Eu falei assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou com você todo o caminho, só que quando chegar na porta do tribunal eu venho embora para trás. Eu não posso entrar lá, eu não tenho coragem de entrar lá. E aí o rapaz viu que realmente ninguém ia conseguir ir com ele. E aí ele abaixou a cabeça, suspirando fundo, ele falou: tem misericórdia de mim, quem pode me ajudar? Agora eu vou ser condenado. De repente uma outra mão encostou no ombro dele. E essa mão falou: por que choras? E ele contou a mesma história. Ele falou assim: olha, já veio aqui, você deve ser mais um, já veio aqui o fulano, falou que me ajuda, banca a minha viagem, mas ele não pode entrar comigo no tribunal. Veio aquele outro amigo meu, parente meu, disse que vai comigo até na porta do tribunal, mas não tem coragem de entrar no tribunal. E agora, e você? Você é só mais um desses covarde? Ele falou assim: moço, me dá sua mão, eu vou com você no caminho, vou preparar tudo o que você precisa. Eu não vou te prometer riqueza, fartura, mas eu vou prometer para você que fome e sede você não passa no caminho. E eu vou te acompanhar. E eu não vou só até a porta do tribunal, eu vou entrar com você lá dentro do tribunal. Vou ficar do seu lado. O homem se assustou e falou: mas você não tem medo de entrar naquele tribunal? Eu falei assim: não, eu não tenho medo. Eu falei assim: como que você não tem medo? É porque aquele juiz é o meu pai. E ele me deu na mão o poder de absolver todos que andarem comigo.
O grande tribunal é o tribunal de Deus, irmão. O amigo que banca a viagem, mas não tem coragem de ir, é o dinheiro que a gente consegue nessa vida, vai te ajudar em muitas coisas, né? O amigo que vai com você até a porta do tribunal são os seus parentes que vão te acompanhar a vida toda. Você pode mudar de uma cidade para outra, eles sempre farão parte da sua vida. Eles vão até a porta do tribunal. A porta do tribunal é a entrada do cemitério, irmão. Eles vão com você até a entrada do cemitério, vão te colocar numa cova. Dali eles voltam para trás, irmão. Jesus Cristo é o nosso pastor, não vai deixar faltar a comida e a bebida. Jesus Cristo estará na nossa vida o dia todo, irmão. E quando os teus parentes te largarem dentro de uma cova, Ele é o único que vai acompanhar você do outro lado, vai continuar do seu lado. E quando chegar no grande tribunal, Ele vai falar: Pai, ele já se confessou, entregou a sua vida para mim, as ofensas deles estão pagas, e ali você será absolvido, irmão. E bem-aventurado são todos aqueles que crê neste nome, irmão, o nome de Jesus Cristo, porque uma coisa é certa, irmão, e isso toda a religião fala em todos os lugares do mundo, pode ser qualquer uma delas, que o fim vem, irmão. Todo mundo sabe que o fim vem. Você pode entrar agora em qualquer religião no mundo todo, né? Qualquer lugar do mundo, todo mundo aponta que há um fim. O fim vem, irmão. Só o cristianismo dá a solução para depois da morte, irmão, que é a absolvição do grande juiz, que é Deus. Deus, todos creem em Deus, irmão. Deus é tão grande e tão terrível que ninguém tem dúvida de que há algo muito grande depois dessa terra, irmão. Há algo muito forte e muito superior. Nós sabemos o nome dele. É Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, irmão. O Deus que nos chamou para fazer parte da família de Jesus Cristo, irmão. E bem-aventurado somos todos nós que nos entregamos todos os dias, irmão, para conhecer um pouco mais e aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas, irmão. Porque o Apocalipse, irmão, tem muita gente preocupada com o Apocalipse. Vai vir o Apocalipse, tá tudo escrito lá. Sim, a gente lê para nós entender. Mas o Apocalipse, irmão, é uma veia que estoura na nossa cabeça. Não, é um infarte que der no nosso coração. Chegou o nosso Apocalipse. Chegou o fim da nossa vida. Daquele momento em diante é o tribunal ou absolvição, irmão, né? Então não se preocupa. Por isso que Jesus Cristo disse: estou cedo e venho. Preste está a minha volta. As pessoas olham para a volta da humanidade, um cumprimento de palavra para a humanidade. Essa promessa é individual. Ele está próximo todos os dias, irmão. Quando você está atravessando a rua que um carro tira uma fina, Jesus estava próximo, irmão, de te levar, irmão. Todo momento da nossa vida, Jesus está às portas, irmão. Bem-aventurado é aquele, irmão, que não o larga, que não o abandona. Irmão, mas eu sou fraco, eu peco. Quem não peca, irmão? Quem não peca? O que nós não podemos deixar é de confessar as nossas culpas, confessar os nossos pecados e não se esquecer, irmão amado, que nós temos um Deus que é grande e é misericordioso, e no nome de Jesus, Ele jamais rejeitará um coração quebrantado e contristado. Isso está escrito nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, irmão. Então, irmão, e nós devemos levar essa mensagem, irmão. Essa mensagem é um mandamento para todos, para todos. Jesus, quando fala ide e anunciai o evangelho, ele não falou para os apóstolos, ele falou para todos aqueles que conhecessem, um dia conhecessem essa passagem, esse mandamento bíblico. Isso é o mandamento de Jesus. Tá? A gente deve falar? Deve. Os lugares que você vai encontrar mais resistência é no meio da família, irmão. Ali vai ter briga, ali vai ter cara feia, né? E ali você vai ter que ter muito jogo de cintura. Vai ter vezes que você vai ter que ouvir, irmão, e não falar nada para não arrumar uma contenda. Vai ter vezes que você vai ter que falar, orando a Deus, falando: Senhor, prepara uma oportunidade para eu falar. Senhor, prepare o momento, porque uma coisa é certa, irmão, você tá levando a semente pura
pura e genuína, sem contaminação alguma, sem filosofia humana. Você está levando a mensagem de Jesus, a direta mensagem de Jesus, irmão. Não é a mensagem de uma denominação, é a mensagem do Messias e do Cristo. E nisto pode ter certeza, irmão, que o Espírito Santo vai cooperar, irmão. O Espírito Santo está esperando pessoas de boa vontade para levar o Evangelho de Jesus Cristo, para Ele operar uma obra e uma maravilha no nosso meio, irmão. E quanto mais você obedecer, irmão, mais Deus vai se usar de você. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Bendito. Amém.